Você tem um negócio ou está pensando em abrir a sua empresa? Tenho certeza que você fez o planejamento de marketing, financeiro, mas nem pensou no jurídico. Sabe os riscos que estão correndo? Então fique ligado, porque o assunto de hoje no Ela Show TV é como e quando fazer o planejamento jurídico. O Ela Show começa agora e hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é o planejamento jurídico. Eu estou aqui com a Bianca Costa, ela é advogada e especialista em planejamento jurídico. Exatamente, Marcela, é um prazer estar aqui conversando com você. Agradecemos a oportunidade de poder contribuir de alguma forma para que as nossas telespectadoras consigam de alguma forma ter um futuro um pouco mais brilhante. Nós que agradecemos a sua presença. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é esse planejamento jurídico que as pessoas tanto esquecem quando vão iniciar a sua empresa. Vamos lá, Marcela. Planejamento jurídico estratégico. Acho que é mais interessante a gente começar falando o que é planejamento. Planejar-se é se programar com o intuito de atingir algum foco. Quando a gente vai montar uma empresa, ou quando a gente está começando a montar essa empresa, o intuito de todo empresário, de todo sonhador é lucro. Ganhar dinheiro. Não existe hoje. Ninguém hoje trabalha por livre e espontânea vontade, simplesmente pelo prazer. Não deveria ser assim. Não deveria, né? E a gente bate na tecla que a gente tem que fazer com amor, porque aí não vira trabalho. Mas a gente vai conquistar isso ao longo do tempo. Com certeza, ao longo do tempo. Então, o que o empresário precisa? Se planejar. O empresário, ele pensa, vai no Sebrae, que é sensacional, faz aquele curso, ele vai ver o que ele precisa da parte de marketing, marketing, administração, financeiro, fiscal, contábil, se programa para tudo isso e começa a sua empresa. Começou a empresa, começa a aparecer começa tudo tranquilo. Começou a empresa, começam a aparecer novas oportunidades, ele começa a ter novos clientes maiores. Esses novos clientes maiores, eles aparecem com contratos para serem analisados, para serem assinados. Sem planejamento, sem departamento jurídico, ele assina e entrega. Começa a prestar o serviço, começa a crescer, contrata um funcionário, contrata outro, continua crescendo. E aí vai de vento em popa. Quando ele se vê, ele já se perdeu. Faz aquele contratinho que ele acha que é o internet, e pronto, que é o modelo de contrato. Não precisa, deixa que eu baixo o modelo aqui da internet, eu assino, ou senão eu pego o modelo do meu fornecedor e assino, não tem problema. E vai crescendo, a maioria cresce, né? Vai crescendo, chega uma hora que ele recebe uma bomba. Teve que demitir um funcionário, uma ação trabalhista, e aí? Não é uma situação incomum, aliás, é mais fácil disso acontecer do que qualquer outra situação. E aí ele vai precisar de um advogado e tá lá o advogado custo. É essa visãozinha que a gente quer mudar, Marcela. Advogado não é custo. Departamento jurídico não é custo. Departamento jurídico ele é investimento, como qualquer outra área do planejamento empresarial. Então, o nosso trabalho, que a gente vem desenvolvendo ao longo dos tempos, infelizmente, devido à observação de várias empresas quebrando ou ao pé de quebrar, é justamente trabalhar esse planejamento jurídico estratégico para que a empresa não tenha uma surpresa desagradável no final, para que ela realmente chegue à sua maturidade de uma forma saudável. Então, é isso que a gente faz. Você passa 2 anos trabalhando e guardando aí o lucro e se capitaliza, depois de 2 anos um funcionário sai e te coloca uma ação trabalhista e todo aquele seu capital vai por água abaixo. E o pior, né, Marcela, que vai por água abaixo, às vezes não por culpa do funcionário. Infelizmente, o próprio empreendedor ele não tem o conhecimento da área para que ele consiga seguir as leis. Então, na verdade, ele tem um profissional de departamento pessoal, ele tem profissional de RH, ele tem todo aquele suporte, mas ele não tem aquele especialista que vai estar do lado de fora olhando, observando tudo que acontece de novo aqui no Brasil e que vai colocar para ele, que vai analisar tudo que ele está fazendo para ver se ele está ou não dentro da lei. Ele tem a mão de obra e a especialização, aonde fica?
Então, na verdade, é um pré-cuidado que você tem que tomar. E é isso que a gente faz. E aí, na verdade, são grandes, exatamente, né? Os riscos são grandes, não só da área trabalhista, mas em diversas outras áreas. Vamos contar aqui pro pessoal. Vamos lá, por exemplo, na área de contratos. Na minha formação, eu sou advogada especialista em contratos. Para mim, a área mais interessante do direito. E o que a gente conversou é bem sério. A pessoa vai, ela recebe um contrato de um prestador, de um fornecedor ou de um cliente. O cliente ainda é pior ainda, um cliente grande, ainda mais agora que eles estão dando oportunidade para pequenas empresas trabalharem, prestarem serviços para eles. Recebe aquele contrato, não sabem como analisar, ele vai miúdas. Você não tem know-how para você fazer uma análise, você vai e assina. Você assinou, começou a prestar o serviço. Quando você começou a prestar, você viu que tecnicamente, comercialmente, é impossível de você atender a isso. Não porque você não tem competência, mas porque às vezes você não tem mão de obra nem capital para investir nessa mão de obra. Existe uma série de exigências, por exemplo, seguros caríssimos que grandes empresas exigem que você tenha e você não tem nem capital para ter esse tipo de seguro, ou você nunca parou para pensar e nem para que serve esse tipo de seguro. Ou você tem a área de medicina legal e você não parou para pensar que a quantidade X de funcionário, eu tenho que contratar um engenheiro técnico do trabalho para ficar aqui dentro e preciso ter uma série de cuidados, e isso está dentro do contrato e eu estou assinando lá que eu cumpro e eu faço. E aí aquilo que a gente não cumpre e não faz no contrato, o que acontece? É multado. Então isso é uma coisa que acaba quebrando muitas empresas. Você tem exemplo muitas de empresas. Já que fizeram planejamento desde o início, isso colaborou Com na certeza, ação comercial em algum momento? Com certeza. Além da parte de trabalhista, de fazer toda a análise de documentação, de processos e procedimentos, todos voltados para a área jurídica. É isso que se fique bem frisado, que a gente não faz processos e procedimentos de qualidade, são sempre dentro da área jurídica. E da área de contrato também, bastante, a gente tem bastante resultado positivo, principalmente relacionados à lucratividade. A gente trabalha com risco, então a gente impede o cliente de dar um passo em falso, e por mais que hoje ele tenha um lucro um pouquinho menor, mais para frente ele vai ter algo sólido e válido. Então a gente tem diversos cases de sucesso. Confidencialidade é algo bem difícil da gente trabalhar para dizer nome, mas temos sim dentro do nosso escritório. A gente está sempre aberto para conversar e entender qual é a necessidade que cada um tem. Por exemplo, contratação de prestação de serviço, eu acho que é uma área bem... É um ponto crítico, porque como você bem disse, a empresa começa a crescer, Exatamente. E não tem mais capacidade de fazer sozinho, precisa contratar. Exatamente. Aí eu não vou contratar a CLT porque é custoso, contrata uma prestação de serviço. Aí ele não presta atenção na contratação da terceirização de mão de obra. Vai, pega um contrato de internet qualquer e faz. Tá feito o problema. Aí o que aconteceu? Dentro da área de terceirização de mão de obra, prestação de serviço, o empregador ele acha que é simplesmente contratar, eu não sou empregador, então não tenho absolutamente responsabilidade alguma de cuidar disso. Eu vou observar se o trabalho está sendo feito do jeito que eu quero, e se não tiver eu rescindo o contrato. E na verdade não funciona assim. Geralmente terceirização de serviço você acaba alocando um funcionário de uma outra empresa dentro da sua, perdão, acaba alocando funcionário de uma outra empresa dentro da sua. Um exemplo bem comum do que acontece. A partir do momento que você alocou esse funcionário dentro da empresa, o seu cuidado ele tem que ser o dobro do que se você estivesse tratando com o seu próprio funcionário. Você pode pontuar para nós? Claro, sim. Quais são os cuidados que é importante na hora de contratar uma prestação de serviço, por exemplo? Na contratação, avaliar bem a empresa que você está contratando, averiguar se ela cumpre a legislação previdenciária, trabalhista, social. É tua responsabilidade. Exatamente. Se ela está cumprindo. Exatamente. O tomador de serviço ele tem o dever de fiscalização. Tanto que a maioria dos contratos ele deve conter naquelas cláusulas miúdas que ele tem que exigir do prestador de serviço que ele encaminhe mensalmente os comprovantes de recolhimento, os comprovantes de pagamento, para que ele tenha uma segurança maior se no final das contas ele for acionado conjuntamente com o prestador de serviço, ele tenha lá como provar que está sendo pago também.
e para que ele não caia no risco também de tá vendo que não está sendo pago e vou responder também. Então ele tem o dever de fiscalizar, dever de fiscalizar. Então esse é um cuidado muito grande, prestar atenção em quem você está contratando, se a empresa é idônea, se ela é legalmente constituída, se ela está atendendo à legislação, se ela paga os funcionários de forma correta, se ela segue o que é previsto dentro da legislação. Esse é o principal dentro da área de direito e prestar atenção no contrato, lógico. Quando a gente faz uma contratação agora, existem os prestadores de serviço que estão na condição MEI. É tranquilo? É normal? Tranquilo, ou não? normal. Ele foge das regras de contratação? Não, ele está dentro das regras de contratação. É uma empresa também. É uma empresa também. A única coisa de forma normal como prestador de serviço. A única diferença é que é na parte de responder perante responder juntamente com a empresa. É a única coisa que muda, mas ele responde também perante o tomador de serviço. Ele pode ser contratado. Hoje em dia isso é mais do que comum. Isso você não contratar, não facilita caracterizar o vínculo. Caracterizar o vínculo é muito mais uma questão de atitude de qualquer outra coisa, né? Na verdade, você tem que prestar atenção na subordinação, se você na autonomia que esse MEI vai ter dentro da empresa, ou se ele vai ser subordinado a você, cumprimento de horário, remuneração, tudo que configura da mesma forma para um empregado CLT, que ele consegue comprovar judicialmente que ele foi e é empregado da empresa. É a mesma coisa. É mais uma questão de postura do que qualquer outra situação. Muito bem. Temos ainda muita coisa para conversar. Legal. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Volta aqui com a Bianca Costa. E Bianca, eu queria que você esclarecesse para nós, o pequeno ainda é o que mais sofre? O pequeno ainda é o que mais sofre. Ele sofre por diversas razões, mas eu acredito que as duas maiores é falta de conhecimento e falta de capital para investimento. A preocupação, porque ele acha que ele não vai ter. Ele Exatamente, ele nem sabe quanto é esse. A preocupação acha que é caro. Exatamente, aí ele acaba pensando no que eu vou investir. Então ele vai pegar o que ele acha, o que ele tem ainda sem experiência, o que ele acha, é literalmente isso, que vale a pena investir. Você sabe que até a área de marketing é difícil o pequeno empreendedor pensar. Então ele pensa na administração só e no financeiro, e no espaço e na máquina. Esquece que se você não divulga, você não vende, e se você não se prepara juridicamente, também não adianta nada você vender e ter algum tipo de resultado. Então ele acaba sendo o que mais sofre. Ele não para. A dica é pare um pouco e procure saber, procure se informar. Né? Informação é a chave do negócio. Sim. Se informe. Hoje em dia o mercado ele tem diversas portas abertas para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, que vão estar abertas para que ele consiga todo tipo de informação e serviço que ele precisa. Isso em todas as áreas. Vai atrás, às vezes é muito mais barato do que você imagina, do que o empreendedor imagina, e o resultado vai ser muito melhor do que se ele começar de uma forma errada. Comece certo que você vai começar uma vez só. É o que a gente sempre fala. E como a gente consegue identificar uma relação que vai trazer problemas com o fornecedor, com o cliente? Já começou a criar alguma tipo naquele contrato que futuramente vai dar um problema? Bom, a primeira coisa que a gente sempre orienta aos nossos parceiros é investigue, procure saber. Hoje nós vivemos no mundo da alta tecnologia, então tudo que você consegue, a internet é ótimo, né? É a Barça da nossa época. Então, a internet você tem tudo, vá atrás, converse com seus concorrentes, veja a reputação desse fornecedor ou desse cliente no caminho, veja a reputação, veja a documentação de constituição dele, veja desde quando ele está aberto, peça para que ele encaminhe. Às vezes ele é informal, às vezes ele não tem nem documentação, ele existe como se fosse... ele existe no mercado negro.
Não existe na realidade do... Exatamente. Um alerta que vai dar coisa errada. Vai dar coisa errada. Então, e converse com os outros parceiros, converse com seus concorrentes. Não tenham medo de conversar com o concorrente. É muito bom, você vai saber muito mais sobre o que está à sua volta do que se você ficar literalmente fechado dentro de uma gaiola. Usar o recurso da internet. Exatamente. Vá na junta com empresa na internet, você tem tudo. Reclame aqui, vá na junta comercial, entra no site da Receita Federal, vê se está tudo certinho, vê como que está a situação, vá atrás, veja, tenha o pé no chão. Já assim é difícil, porque o risco de quebrar existe para todos nós, infelizmente. Mas já é um modo de você acabar diminuindo um pouco o risco de você quebrar a sua cara lá na frente. Essa é uma coisa bem... A vida do empreendedor já não é fácil. São tantos desafios, né? É o estar desempregado todos os dias. Um assunto crítico, né? A gente falar sobre os problemas que podem acontecer, mas é a inteligência do empresário, se precaver. Exatamente. Né? Ter uma consultoria, que de repente tudo isso para você pode parecer um grande problema, mas se você tiver uma empresa que está prestando serviço jurídico para você, e agora a gente está puxando aqui a sardinha do seu trabalho, mas eu acho que foi muito legal essa concepção desse serviço, porque é uma tranquilidade. Sim. Ele é o empresário poder fazer o que ele sabe, né, pôr a mão na massa do que ele sabe, mas ele ter alguém olhando por ele juridicamente, né? E no dia que ele precisar, primeiro que os riscos serão muito menores. Ele já se preparou dentro das normas, né? Exatamente. Se acontecer alguma coisa, também tem alguém para defendê-lo nesse momento. Exato, né? E ele vai ter tudo, além de ter alguém para defendê-lo, ele vai ter tudo que ele precisa de documentação mesmo, para que ele consiga ter mais probabilidade de ganho dentro da justiça, se chegar nesse ponto, né? E aí, vamos dizer então que eu abri a minha empresa, não tenho nem empresa, na verdade, eu sou a empresa do mercado negro. Tem os funcionários ou os prestadores de serviço sem contrato. Qual o risco de toda essa informalidade? E como você pode daqui para frente, passou, foi, mas você pode sim. Pode sim. Então, dá algumas dicas pro pessoal. Como você se regulamenta? Como você sai da informalidade, sim. né? Abra sua empresa, a primeira coisa é abra a sua empresa, não fique Abrir a empresa às vezes pode ser um investimento, a gente nunca trata como custo, a gente trata como investimento. Pode ser um investimento que você tenha que fazer de imediato, mas é um investimento que pode te abrir portas mais à frente. Você pode ser contratado a partir do momento que você é uma empresa. A segunda coisa é regularize tudo que você tem que regularizar. Regularize a sua parte contábil, tenha um contador, faça tudo direitinho. Perdão. Regularize a sua parte fiscal, regularize a sua parte de recursos humanos, que é mais do que importante. Hoje você tem 10 pessoas que trabalham para você de uma forma informal, converse com eles. Se eles já estão há algum tempo trabalhando com você, existe alguma parceria. Tentem ajustar a formatação de contratação como empregado, se for o mais viável, que às vezes nem para o próprio empregado ele acredita que seja viável. Ou peça para ele abrir uma MEI, ajude-o a também ser um empresário, abra mais portas para ele e faça a contratação de prestação de serviço. Dá para fazer sim, o passado infelizmente acaba ficando um pouco mais para trás e de alguma forma ele vai acabar respondendo isso hoje ou amanhã. Mas é melhor você responder um passado de 2 anos do que responder um passado de 5. E a condição e o MEI? Eu posso tratar da mesma forma que um prestador de serviço. Como tratar como qualquer uma outra empresa. Para você, tomador. Posso também contratar um prestador de serviço? Sim, você pode fazer tudo. Você é um prestador de serviço. A diferença é que você não vai fazer é que você vai responder junto com a empresa. É a única diferença que tem do demais. Pessoa física. Exatamente. Então você é a única diferença. Mas você tem que ter contador, tem que fazer tudo certinho. E hoje as empresas que estão comercializando online, tem muita gente hoje que empreende na era digital, né, nas redes sociais. A maioria, né? Enfim. A maioria hoje, né? A maioria, sim. E alguns são MEI, outros não são nada. O que
você indica e avalia como é que os riscos e quais as oportunidades que eles estão perdendo em se formalizar? Bom, eles estão correndo o risco eles correm diversos riscos, eles correm o risco de não poder... Eu acho que o maior de todos é não ter oportunidade. Hoje ele começa a trabalhar, presta um serviço aqui, outro ali, mas na hora que ele realmente for abraçar uma oportunidade, ele vai estar com os braços atados. Então esse é a maior... Quando vender o produto, ele não é uma empresa. Ele não está, ele pode, exatamente, ele não vai ter como fornecer uma nota fiscal. Pode ser um grande problema, ele não pode fazer isso. Exato, não tem como, não tem nota fiscal, ele não tá regulamentado. Até um vendedor de rua hoje é regulamentado, assim que antigamente não era. Reclamar na internet, reclamar que não recebeu o produto conforme foi comprado. E eu não sou uma empresa, eu sou uma pessoa. Ele não está reclamando para ninguém, né? Acho que vai também da capacidade de discernimento até de quem acaba comprando, de saber de quem ele está comprando. No final, quem acaba mais prejudicado é quem fez a compra, porque ele não tem nem como cobrar. Ele pode, se ele fez um contrato entre pessoas físicas, ele executar aquilo, obrigar a pessoa a entregar a coisa que ele comprou, mas como empresa ele não tem de quem cobrar. Então é bem perigoso, é bem perigoso. Bianca, o que você pode dar então de dicas para o pessoal que está aí em casa, o empreendedor que está ali no dia a dia, não lembra do seu planejamento jurídico? Não lembra. Mas a partir de hoje ele vai saber que ele tem que fazer para não sofrer risco no seu futuro. Tá, Martiela, a maior dica que eu posso dar é: lembre-se que da hora que você nasce, a hora que você morre, o que te rege é a lei. Então é impossível você tomar qualquer atitude na sua própria vida, ainda mais se na sua própria vida é difícil você tomar qualquer tipo de atitude, imagine dentro da sua empresa. Então você realmente precisa de um advogado para te orientar, para te acompanhar e para te cercar, exatamente, para que você não se prejudique lá na frente. Às vezes é mais fácil do que você imagina. Então, procure se informar. Essa é a maior dica que eu tenho para dar. Muito bem, obrigada, foi ótimo. Imagina, eu que agradeço. A Costa e Camilo, assessoria jurídica, também está à sua disposição. Por favor, caso queiram, por favor. E para entrar em contato com você, Camilo? Eu vou passar meu site, tá? É www.costacamilotudojunto.com.br e encaminho um e-mail que a gente entre em contato com vocês. É sempre um prazer. contato@costacamilo.com.br. É um prazer. Obrigada. Aqui, imagina, eu que agradeço. Fique conosco, que segunda-feira tem muito mais.